Em março de 2014, iniciei uma coleção de fotografias de tampas de ferro fundido que encontro nos chãos de Portugal. E essa coleção continua a crescer até hoje. Não adivinhava, quando a comecei, que tivesse ou que fosse encontrar tanta diversidade, e tampouco era capaz de adivinhar que, passado um ano, em abril de 2015, estaria a organizar um evento e um conjunto de atividades com o tema, com o mote das tampas de ferro fundido. Foi, pois, em abril de 2015 e com a parceria da Associação Lupa e com o professor Carlos Matos e com o apoio da Cultura Vibra e da Câmara Municipal de Castelo Branco que tive o prazer de ser o comissário do Chão de Ferro, o nome com que batizámos esse acontecimento. Incluímos e convidámos várias pessoas com atividades muito diversas, mais do que o tema poderia deixar antecipar, e tivemos atividades, como disse, que abordaram áreas como o património industrial, educação, arte ou história local. É, pois, sobre as tampas de ferro fundido e sobre o chão de ferro que estarei à conversa nas terças de arte, educação e cultura. Sejam bem-vindos então a mais uma sessão do Terças de Arte, Educação e Cultura, edição de maio desta iniciativa. Já agora apenas 2 ou 3 impressões acerca do evento, para quem não conhece e tem algum interesse em perceber o que nos traz aqui hoje. Portanto, o Terças de Arte, Educação e Cultura é um ciclo de conferências organizado pelo Centro de Investigação em Património, Educação e Cultura, o ICPEC, uma unidade de investigação e desenvolvimento do Instituto Politécnico Castelo Branco, uma iniciativa que se estreou precisamente em março, com o Fernando Degui, que nos trouxe o tema das violas de arame transatlânticas, numa conversa então moderada por um outro conhecedor do mundo das cordas, o Miguel Carvalhinho, nosso colega. No mês de abril foi então a vez de Manuel Lopes Marcel, também conhecido da comunidade albicastrense, numa sessão onde ele falou acerca da importância da memória coletiva, tendo por base um projeto que envolveu um grupo de idosos da Academia Sénior de Penamacor e do qual resultaram 2 produtos, por um lado o livro e por outro o registro fonográfico à lareira da memória. O mote desta conversa foi que não basta herdar passivamente as joias da tradição popular, há que merecê-las, dignificá-las e preservando-as. Hoje, mês de maio, 3ª edição deste evento. Hoje trazemos o designer gráfico Jorge Portugal, também conhecido da comunidade local e regional, que vem, por assim dizer, recuperar uma iniciativa que nasceu de um cenário e de uma hipótese pouco provável, mas que deu os seus frutos. Falo do Chão de Ferro, um projeto inspirado nas tampas de saneamento básico em ferro fundido, pode-se dizer de algum modo urbi et orbi, de Castelo Branco para o mundo, neste caso o mundo português-lusitano. Em 2014, Jorge Portugal, designer gráfico, iniciou uma coleção de fotografias sobre esta temática no Instagram. Foi, aliás, um dos primeiros grandes adeptos do Instagram, hoje uma plataforma, a rede social tão conhecida e tão utilizada por todos e por muitos. No ano seguinte, em 2015, já em parceria com a Associação Lupa, com Carlos Matos, com o apoio da Cultura Vibra e com o apoio também da Câmara Municipal de Castelo Branco, comissariou o evento do mesmo nome, portanto Chão de Ferro, propondo ao público albicastrense várias atividades ligadas ao património industrial, à educação, às artes visuais ou à história local. É esse universo que propomos hoje nesta sessão voltar a lembrar, ou para quem não conheça, perceber qual foi o conceito, o que é que esteve nessa gênese, e como naturalmente, apesar do tempo ir esculpindo as suas coisas, e como com certeza será um processo que não estará acabado, e eventualmente também lançar aqui um pouco o repto, não apenas aos Jorge, mas aos potenciais interessados nesta matéria, não apenas das tampas de ferro fundido, mas outras que estejam ligadas ao património industrial ou à sua interpretação artística, porque não, eventualmente, propor novos caminhos ou caminhos futuros para este evento. Impõe-se, antes de mais, então, uma breve apresentação sobre o convidado. Eu vou fazer aqui uma leitura um pouco breve de uma nota biográfica que, na altura, foi utilizada numa conversa com o Jorge, precisamente num destes espaços que hoje em dia já não existe, numa conversa que fizemos no formato radiofónico, e que é aqui recuperada com as devidas atualizações, apenas para quem não conheça a vida e a obra do Jorge e eventualmente possa, através disso, conhecer um pouco melhor. Portanto, o Jorge Portugal nasceu em 74, anos de abril, não é? Em Castelo Branco,
mas tem raízes em Penamacor, onde viveu até aos 15 anos, e começou, entretanto, por deambular pelas festas de verão, ao que parece também pelas corridas de touros, não é, Jorge? Pelas Sim. festas de verão da Beira Interior, com a Banda Filarmónica da Aldeia de João Pires, onde tocava clarinete. Já no Conservatório Regional de Castelo Branco, o Jorge seria o primeiro aluno do clarinetista Carlos Alves, mas estava longe de se identificar com o instrumento. Rodeado então de tecidos e gravatas nas férias da escola, o futuro designer gráfico, freelancer hoje em dia, contacta então com os primeiros padrões na retrosaria do avô materno. Contudo, grande parte do olhar estético e da cultura visual seriam adquiridos com José Lopes Nunes, mais conhecidos de todos por Jolan, fotógrafo, amador e correspondente do Jornal do Fundão em Penamacor. As viagens pelo Conselho e as reportagens do pai não seduziram Jorge Portugal para a escrita, ao contrário das visitas à tipografia daquele periódico regional por entre rotativas, tintas e tipos de letra. O interesse precoce pela composição tipográfica, posto que em 92 foram as boas notas das disciplinas de ciências que levaram Jorge Portugal do Liceu para o ramo de ótica do curso de Física Aplicada na Universidade do Minho. Um tubo de ensaio para as suas primeiras incursões no design gráfico e onde, ainda que numa perspectiva científica, adquirir noções sobre luz, cor ou processamento de imagem. Conhecimentos de resto aprofundados no mestrado em design e produção gráfica e intermédia pela Universidade de Barcelona, com um projeto sobre a saboaria e perfumaria Confiança de Braga. Com o primeiro computador, Jorge Portugal descobriu o software de edição de imagem e paginação, acabando por tirar proveito desse gosto nos calendários dos exames, nos relatórios das aulas laboratoriais e até na azeitona, onde se reencontra com a música e aprende a tocar bandolim, o instrumento da sua eleição. Ganha o prémio por conceber o cartaz para o Rock Raia 98, um festival de Penamacor. Surgem os primeiros pedidos dos colegas para que lhes faça logótipos. Logótipos ou logotipos? Podemos levantar aqui a questão, não é? Papel de carta e cartões de visita. Já no contexto profissional, em 99, Jorge Portugal vai trabalhar para a Leica, em Famalicão, mas 2 meses depois, o ainda autodidata troca os prismas da secção de ótica pelo gabinete de design de uma empresa de distribuição de bebidas de Braga, onde esteve um ano. Terminado o curso, entre 2004 e 2008, rumo até uma agência de design, envolvido as 2 décadas no norte do país. Em 2011, o jovem regressava à Beira, portanto a Castelo Branco, onde se estabelece oficialmente como designer gráfico. E como a ferramenta não faz o profissional, nas suas peregrinações pela cidade, com o telemóvel fotografa maçanetas e puxadores de portas antigas. Contudo, seriam os desenhos, as formas e as texturas das tampas de ferro fundido a despertar maior interesse e a originar uma galeria no Instagram, ponto de partida para o projeto que nos traz aqui hoje, o Chão de Ferro. Um evento cultural que em abril de 2015 explorou estas peças fabricadas ao longo do século XX por indústrias locais de todo o país, como a Automecânica da Beira ou a Empresa Metalúrgica de Castelo Branco, e em que precisamente Jorge Portugal, sempre defensor de um design mais funcional que artístico, se propôs precisamente replicar os motivos do bordado regional já transposto para a calçada portuguesa. Iremos perceber em qual é que foi a continuidade desta abordagem. Uma pequena nota de atualização em relação a esta biografia. Entre 2015 e 2020, o Jorge Portugal foi formador na ITEPA, a Escola Tecnológica Profissional Albicastrense. Mais recentemente, e até à atualidade, utilizando a cianotipia, ou seja, um processo manual de impressão fotográfica que produz imagens em tons de azul, tem precisamente a incubação na Fábrica da Criatividade, em Castelo Branco, um projeto que se espera que venha a culminar em curto prazo numa exposição, a partir de fotos pessoais e desenhos ou ilustrações de outros artistas residentes naquele espaço, e também na produção de um livro infantil. Estes projetos iremos saber algo mais sobre eles mais à frente. Entretanto, boa tarde, Jorge Portugal, boa tarde a quem se tenha juntado, entretanto, a esta sessão que estamos a fazer. Jorge, é verdade que, apesar da tua tenra idade, é verdade, jovens até querermos, de algum modo, é já extenso o teu percurso na área do design, mas curiosamente aqui esta ponte entre vários universos, como vimos aqui na tua nota biográfica, é este mundo de algum modo descoberto e achado durante a tua infância, nas raízes, o tal espaço onde da retrosaria, com os padrões, as formas, foi de algum modo inspirando para o futuro aquilo que virias a fazer. O mundo da ótica também te trouxe alguns conhecimentos na área da física.
o software, a informática e, por assim dizer, tudo isto somado, metendo neste boião, não é? Queria dar aso e formando aquilo que é hoje o designer gráfico e alguém que daria lugar a este projeto de Som Ferro. Portanto, várias peças de um vasto puzzle que nunca está acabado, mas queriam formar aquilo que é o produto e o produtor atual, Jorge Portugal, não é? Sim, antes de mais, boa tarde Jorge, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do CIPEC, antes de mais. É um prazer estar aqui convosco. Sim, o que dizes é verdade. Quer dizer, acho que todos nós somos o resultado das vivências e dos ambientes onde crescemos. E eu sinto-me um afortunado por ter tido à minha volta a possibilidade, quer pessoas que me inspiraram, quer experiências que me ajudaram a construir. Sim, desde a música, como referiste, na Filarmónica, depois no Conservatório, nos tempos universitários também. O que falavas, e bem, dos padrões da loja do meu avô, e depois ficou dos meus pais, da retrosaria, sim, como depois também da tipografia do Jornal de Fundão, nas visitas em que acompanhava o meu pai lá, mas obviamente que só essa influência consigo percebê-la agora, ou consegui percebê-la bastante mais tarde. Na altura via com algum interesse aquilo, mas nem sequer sabia da existência de uma coisa chamada design nessa época. Apesar de ter interesse por isso, sempre me fascinaram. Lembro-me daqueles livros infantis com muitas ilustrações a explicar como é que as coisas funcionavam, que tinham aquilo que agora se denomina de infografias. E nessa altura, desculpa só aqui uma coisita, e nessa altura não tinha a noção de que isso iria dar profissão, de tal forma que mesmo no período na escolha da licenciatura fui antes disso para as áreas das ciências, como referiste, para a parte da óptica. Naturalmente que esta observação vem acerca da velha frase, o chavão de Ortega y Gasset, o homem e as suas circunstâncias, mas naturalmente que o próprio designer é também um produto da sua época, do seu tempo, das suas influências, daquilo que vai vendo, e tu não serás certamente exceção. Tudo isto naturalmente que é um preâmbulo necessário para justificar ou para perceber um pouco melhor como é que algo que vamos pisando diariamente nas cidades, vilas e aldeias que habitamos, algo que vamos pisando e que não está ao nível do nosso olhar, como é que isso, explorando isso através de uma perspectiva artística, de uma interpretação, por assim dizer, artística e cultural, como é que isso está na raiz de um processo que iria culminar em algo como o Chão de Ferro? Sim, bem, pronto, uma das estavas a falar que do meu pai não herdei a parte do gosto pela escrita. Não, essa parte não consegui desenvolvê-la bem. Não que escreva mal, mas não de uma forma eloquente ou assim. Mas a parte da fotografia, sim. E não logo do início, mas desde bastante cedo aderi à rede Instagram. E tinha vontade de criar uma coleção que se distinguisse, apesar de ter uma conta pessoal sem nenhum tema muito específico, onde aí sim às vezes fotografava os puxadores de portas, como referiste, mas é mais uma conta onde partilho as minhas vivências, o que encontro aqui e lá, não tem um tema particular. Mas tinha vontade de criar uma conta com isso e depois de procurar algumas coisas e obviamente com observação. Até na altura lembrei-me, comecei a reparar em determinado momento, e não sei precisar o quando, mas comecei a perceber que realmente as estampas eram mais variadas do que normalmente achamos. Quer dizer, quando falamos de estampas de ferro fundido, a gente pensa inicialmente que são redondas e têm lá umas gravuras ou umas coisas para não escorregarmos. É a ideia base. Depois de pensarmos um bocadinho, mesmo sem olharmos com atenção, se calhar percebemos, não, realmente algumas dizem que são das águas pluviais, outras têm informação sobre o uso a que pertencem. A seguir já somos capazes de nos lembrar que se calhar há umas quadradas, há umas redondas, há umas maiores, outras mais pequenas, mas só quando começamos a olhar para elas com muito mais atenção, como depois eu entretanto comecei a fazer, é que se percebe a grande variedade de padrões, de pormenores, e a diversidade é enorme. A título de curiosidade, no momento em que eu decidi criar a conta, foi uma tarde de semana em que fui almoçar fora e lembrei-me, é hoje que vou começar a fotografar as estampas. E num percurso bastante curto, que ali entre a zona da Sé e a zona do Liceu, cheguei a casa com 20 fotografias diferentes, de estampas diferentes, num percurso curtíssimo. E isso deixou-me assim, bem, se calhar há muito mais aqui
há muito mais variedade do que eu supunha. E pronto, e criei a conta no Instagram nesse dia e começou a crescer. De Castelo Branco, só em tampas fotografadas em Castelo Branco, não tenho um número exato, mas ultrapassa a centena de tampas diferentes. Atenção, note-se que algumas a diferença é pequena, a diferença entre o nome se é de eletricidade ou se é de águas pluviais. Há diferenças em alguns casos pequenas, porque são do mesmo fabricante, têm o mesmo padrão, só muda a designação. Mas ainda assim são diferentes, e são 100 e tal tampas diferentes, só de Castelo Branco. O que aconteceu na altura, pouco tempo depois de iniciar essa coleção, aconteceu, fortuitamente, um jornalista do público, da parte online do P3, um dos primeiros fotógrafos no Instagram em Portugal, a aderir à rede social, viu a minha conta, calhou passar pela minha conta. Achou curioso, contactou-me e perguntou-me se eu estava interessado em que eu fizesse um pequeno apontamento para o P3. Não me importei, achei que era ainda muito cedo, mas até porque aquilo para mim era só uma curiosidade ainda. Mas ele fez e isso criou um certo buzz. Houve ali e trouxe daí 2 contactos. Um de uma rapariga francesa, mas a residir em Berlim, que tem um projeto chamado Raul Brooklyn, e que já falamos mais à frente dele, não vou já referir o que faz, fica só o nome. E um outro contacto do Miguel Horta, que tem uma quantidade de ações, muitas, é também contador de histórias, tem um conjunto de atividades essencialmente orientadas para jovens e para crianças, e que me contactou porque tinha um projeto chamado Caça Texturas, e que, entre outras texturas, também trabalhava com as texturas das tampas de ferro fundido, porque levava crianças tanto à rua com enormes folhas de papel de cenário, e o que faziam era a transferência de padrões da cidade para esses papéis, com lápis de cera, com carvão, e contactaram-me pela curiosidade, porque acharam também curioso haver mais alguém a trabalhar com tampas. Não é um tema, lá está, não é um tema propriamente comum. Esses 2 contactos fizeram-me, e entretanto por outras pesquisas que fiz também, fizeram-me equacionar a possibilidade de criar um evento baseado nas tampas. Inicialmente só tinha esses 2 contactos, depois pensei o que é que mais se poderia juntar, e decidi tentar ver se haveria alguém interessado em ajudar-me nisso, dado que eu ainda não estava em Castelo Branco, apesar de ser oriundo de cá, mas não tinha os contactos, na altura ainda não eram assim muitos, desde o meu regresso. E na altura lembrei-me, porque conhecia algumas das pessoas dessa associação, falei com a Lupa e propus, olha, tenho uma ideia, não sei se querem ajudar-me, porque como tem uma associação, estão no terreno, será sempre mais fácil implementar uma atividade deste género. Elas aderiram imediatamente, sugeriram juntarmos o professor Carlos Matos ao grupo e fomos falar com o professor Carlos Schmidt, com a Cultura Vibra, que também se mostrou imediatamente interessado, e depois tivemos o apoio da Câmara, aliás, na altura, na pessoa do Dr. Fernando Raposo, que era então o vereador da Cultura, e avançámos com esse projeto. Projeto... Diz. Não, Jorge, eu continuo, era só naquela questão. Há aqui vários vetores que acabam por convergir. Não se trata apenas de uma interpretação artística de objetos cuja funcionalidade, e voltando aqui a uma certa provocação aos designers, se privilegiando a funcionalidade, este trabalho de interpretação e de análise artística mete precisamente essa questão da funcionalidade em segundo plano. E por outro lado, a questão de algo que é história, porque já não se fabrica da mesma forma, já não se fabrica do mesmo modo, e o próprio contexto local, que é, portanto, a tal proximidade que nos traz à história deste género de fabrico, à própria história de uma indústria e à própria história de um objeto que, por curiosidade, deduzo eu, e era isso que falávamos no preâmbulo antes de iniciarmos formalmente esta conversa, de um objeto que provavelmente ao longo de séculos, cujo design, que na altura não se chamaria design, não é? Pouco ou nada será alterado durante décadas e décadas e décadas, não é? Sim, dada a sua funcionalidade, há muita coisa que certamente não mudou. O próprio fabrico ainda é muito idêntico, o processo de fabrico é idêntico, quer dizer,
desde que há metalúrgica, no conceito da metalúrgica. Falávamos há bocadinho antes estávamos um bocadinho de conversa antes desta sessão, e referias, e bem, que há tampas, não de ferro fundido, mas há tampas de saneamento, para escoamento de águas, registadas do tempo dos romanos. Portanto, obviamente não seriam feitas em ferro, né? O processo seria outro, algumas se calhar também em barro, peças furadas, mas desde que há o contexto, o conceito de metalurgia, o processo é muito idêntico, ainda hoje é muito idêntico. Mas falavas de uma coisa que me relaciona, que era o facto de quase todas as capitais de distrito, não vou dizer todas, não tenho dados para afirmar isso com toda a certeza, mas quase todas as capitais de distrito tinham metalurgias. E, portanto, é muito comum encontrar em regiões diferentes de Portugal tampas de fabricantes diferentes. E cá em Castelo Branco acontecia isso, com a Automecânica da Beira e com a empresa metalúrgica de Castelo Branco. E é curioso que, apesar das duas empresas estarem extintas, ainda encontramos muitas tampas em Castelo Branco, e não só, quer no concelho e no distrito, mas mesmo fora do distrito. Já encontrei uma tampa, creio que era da empresa metalúrgica de Castelo Branco, em Porto Alegre. E, portanto, encontramos essas tampas, e que é interessante. Por exemplo, eu passei a ter conhecimento da existência dessas duas fábricas, no sentido mais do que é que fariam, porque eu olhei para as tampas. Quer dizer, a automecânica, nem sequer o espaço já existia. Quando este processo do chão de ferro aconteceu, apesar de já abandonado, mas ainda existia a empresa, ainda existia o espaço da empresa metalúrgica de Castelo Branco, da automecânica já não, e portanto eu tive conhecimento do que é que se fazia nessas fábricas, tive algum conhecimento também histórico, por causa deste gosto pelas tampas, e depois achei curioso, comecei a tentar decifrar o que eram algumas letras. Portanto, a maior parte das tampas da Automecânica da Beira e também as da empresa metalúrgica não têm o nome completo, tem AMB umas e AMCB outras. Para mim era como uma completa, algo que eu desconhecia, e depois em conversa com pessoas de Castelo Branco, o que é isto? Aqui presumo que o CB seja Castelo Branco, isso consegui mais ou menos adivinhar. E fui conseguindo informar-me sobre isso. E daí também o interesse em fazer algo que pudesse relacionar-se e ir buscar um bocadinho da história local. E foi também uma das atividades que tivemos no Chão de Ferro, em passou um bocadinho por buscar um bocadinho da história local da cidade. Não deixa de ser curioso, Jorge, puxarmos aqui para as nomenclaturas ou as teses ou os conceitos mais característicos do mundo das artes, dos processos criativos, das componentes conceptuais. De algum modo não falamos tradicionalmente de uma obra nem de uma autoria, porque aqui há uma espécie de partilha, não só de pessoal, mas também espraiada ao longo do tempo, de algo que, ao fim e ao cabo, se é que se pode chamar obra ao resultado deste processo participativo e colaborativo, é claramente um processo. De algum modo não estará... Referes ao fabrico da própria tampa? Ao desenho da tampa? Neste caso, a tampa foi inspiração, não é? Mas falando globalmente no que é o chão de ferro, não é? Sim. E assumindo isso como uma obra, não é? Podemos claramente estar a dizer, ou não sei, uma provocação, eventualmente para testar o teu ponto de vista sobre esta matéria, mas em que a verdadeira obra, se há haver obras chamadas chão de ferro, esta obra é um processo, não é? Sim, claramente. Sim. Mas antes disso, deixa-me só agora, porque estava a interpretar o que estavas a dizer de uma outra forma, mas vou aproveitar só para uma deixa. Que é o facto das tampas, por serem feitas em termos industriais, não se dá propriamente crédito ao autor do desenho da tampa. Claro. Não é uma coisa... Mas não se dá cá, nem na maior parte dos países, mas se formos ao Japão, se calhar isso é diferente. O Japão tem uma cultura das tampas que nasceu... Este movimento ali nos anos 80 do século passado, em que muitas cidades, muitos municípios japoneses têm tampas de design, ou seja, pedem a autores, a artistas, para desenharem especificamente tampas para serem usadas nos seus municípios, a ponto de haver um concurso, creio que, não sei se é nacional, mas entre muitos municípios, aconteceu um concurso anual de design de tampas de ferro fundido. Portanto, isto na parte da autoria, mas não como estavas a perguntar. Mas Jorge, não deixa de ser curioso, desculpa interromper-te mais uma vez, que é algo que nós assistimos muito nas pequenas indústrias rurais, desde a arquitetura à música tradicional, popular, em que eram, ao fim e ao cabo, as artes, os ofícios sem dono e sem autor, nisto que geram claramente indústrias, não é? Apesar de ser uma escala pequena,
esse princípio mantinha-se na mesma, do certo anonimato de quem Sim, produzia, não é? exatamente, concordo. Mas voltando ao que dizias, sim, o chão de ferro, quer dizer, não é uma coisa fechada, não é uma. Aliás, o chão de ferro, eu fui só o comissário. O que eu fiz foi agregar uma quantidade de pessoas que fizeram o chão de ferro. Da minha parte, digamos que, para além de juntar as ideias e juntar as pessoas, a única coisa, e se calhar a mais pequena delas todas, foi a exposição de 18 fotografias, salvo erro, de tampas de Castelo Branco, que estiveram em exposição, junto com outros elementos, que poderei falar a seguir, estiveram em exposição no foyer do Cineteatro Avenida durante o mês de Abril. Portanto, como criador, quer dizer, só juntei pessoas que criavam coisas e apresentaram ideias muito, muito interessantes. Então, Jorge, temos aqui uma espécie. É óbvio que estamos aqui a discutir a parte mais conceptual, mais interpretativa, mas aqui não deixa de ser curioso todos os vários inputs que foste tendo e a sensibilidade aqui enquanto designer, profissional da imagem, da criação, da interpretação artística foi importante, mas o que é certo é que foi aqui da conjugação de vários vetores, da história local, da indústria local, da sensibilidade artística de quem veio de fora, não é? Contaste aqui o caso do Japão, mas também dos artistas que foste contactar, com quem interagiste. Toda a junção destes elementos é que permitiu que o chão de ferro fosse aquilo que é, não é? Não se trata apenas de um projeto meramente artístico, não se trata apenas de um processo de interpretação de um elemento que já faz parte da história, da indústria de um território, e também de algum modo, também digital, não é? Que é o que falávamos dos processos de partilha, de geração de conteúdo em ambiente meramente digital, porque era aqui um ponto importante também para ajudar a perceber o que é que foi o germen do chão de ferro. Tu, a certa altura, e foi isso também que catapultou o projeto nas suas primeiras semanas e meses, foi ter desafiado a comunidade nacional, não falamos apenas regional, local, Castelo Branco, a colaborar, a participar neste ato de ir para a rua, olhar para o chão e fotografar aquilo que se apresenta diante dos nossos pés, não é? Sim, uma das atividades que foram propostas foi exatamente no âmbito da rede social Instagram, que quem quisesse fotografasse as tampas que ia encontrando, usando uma hashtag que na altura era chão de ferro, nada muito inventivo, portanto foi o nome do evento, e que as partilhasse. Aqui o que é que fizemos de um bocadinho diferente foi que essas fotos, através de um software que na altura se adquiriu, eram expostas em tempo real na exposição que esteve patente no foyer do Cineteatro Avenida. Ou seja, cada pessoa que adicionasse, portanto, o programa que fazia era ler as hashtags, neste caso as hashtags são de ferro, e as fotos estariam a passar em carrossel. Sempre que houvesse uma foto nova, era acrescentada a essa lista, e as fotos estavam, portanto, em tempo real, quem adicionasse, quem fotografasse e usasse a hashtag, passava a ter também a sua foto exposta, portanto, nesse ecrã. Retomando a provocação, Jorge, isto é uma provocação naturalmente salutar e positiva, que é tentarmos aqui, se é possível, e esta distância do tempo, os tais 6 anos ou 7 que nos separam desde a criação deste projeto e o seu momento alto de envolvimento com a comunidade, é efetivamente o que é que, descrevendo ou procurando descrever o que é o chão de ferro, o que é que ele efetivamente é. É um projeto artístico, é um projeto arqueológico, é um projeto antropológico, efetivamente, e para o seu comissário e maior dinamizador que foste tu, ou que ainda és tu, era curioso perceber que leitura do teu lado, do teu envolvimento fazes de tudo isto. Como tu dizes, há ainda mais um campo que ele também tem, que é o educativo. Em particular com a parte dos cadernos que foram distribuídos nas escolas e que também foram, aliás, a parte mais, se calhar, mais visível da exposição. Assim, o chão de ferro, na altura, quando o fiz, foi pensado para um evento único, na realidade. Percebi ao longo do tempo em que ele aconteceu e posteriormente que pode ser uma coisa não totalmente fechada. Nos moldes em que aconteceu, não consigo prever que possa haver muitas edições do mesmo, naqueles moldes, pelo menos, muitas edições do evento posteriores.
mais uma ou duas não será fácil de acontecerem. Aliás, tenho já reunido as ideias para poder eventualmente fazer uma nova edição. Neste momento falta-me tempo para poder preparar isso. Mas pá, eu acho que foi interessante e tenho tido ainda hoje algumas respostas. Obviamente não tenho pretensões que agora toda a gente passou a olhar para o chão e para as tampas, longe disso. Mas muita gente fala, muita gente a partir daqui, e estamos a falar, se calhar, não exagero, se é que se calhar uma centena ou duas de pessoas passou a olhar com alguma regularidade para o chão e para as tampas. E sei isso porquê? Sei isso pela interação que acontece, quer através do Instagram, com as pessoas que continuam a usar a hashtag, não a do chão de ferro, mas a do tampa de ferro fundido, que foi inicial da minha conta, e quase com alguma frequência continua a haver gente a adicionar fotos com essa hashtag, que eu na altura criei, pelo facto de ter um grupo no Facebook, e que já agora também convido quem queira passar por lá, que se chama o Salta à Tampa, onde muita gente partilha também fotos que vai encontrando nas cidades, por onde passa, e porque com muita regularidade recebo mails ou mensagens de gente mais próxima, de amigos, que foram passear em qualquer país e me mandam uma quantidade de fotos de tampas. Olha, encontrei também tampas, são diferentes das nossas. Portanto, consegui pôr uma quantidade de pessoas a olhar para o chão com outra atenção, pelo menos. E foi, agora, quer dizer, não tenho pretensões que o evento tenha criado assim, uma onda do que quer que seja, quer dizer, teve a sua curiosidade. Acho que com quem participou, as pessoas que se envolveram e a quem chegou, acho que foi curioso, pelo menos. Foi o facto de os despertar para uma coisa diferente e mais do que isso, de a partir de um tema, como também dizias no início, tão pouco comum, tão estranho, se podem juntar outras atividades e se podem ler outros temas, outros assuntos e desenvolvê-los. O Chão de Ferro não o fez de forma exaustiva, quer dizer, como disse, falou-se da história das empresas metalúrgicas da cidade, inclusive também com o vídeo, que aliás tu realizaste, na altura também do Beira TV, mas quer dizer, mas não tive a pretensão, aquilo não foi um estudo, não foi uma tese de doutoramento, não foi um trabalho de investigação, não partiu desse pressuposto, e portanto não sei até que ponto é que criou conteúdos de referência. Foram curiosos, tiveram o seu tempo, mas não tenho pretensões a que tenha sido assim uma coisa tão importante para o futuro, digamos assim. Naturalmente, Jorge, sendo tu designer e tens vários elementos visuais que nos ajudarão a perceber melhor daquilo que estamos a falar, e enquanto falavas deste aspecto, no fundo a realidade nunca é a mesma, ou mesmo sendo consoante a nossa perspectiva, o nosso olhar, e enquanto comentávamos esta história, estava-me a lembrar de um projeto que antecedeu, que foi basicamente um intercâmbio cultural, artístico e educativo, que pegou ao fim e ao cabo no mesmo território, que foi quando a visita de vários alunos da Bauhaus da Alemanha aqui a Castelo Branco, mais ou menos 2007, 2008, e houve aqui uma espécie de intercâmbio na sensibilidade e na percepção do espaço comum, ou do espaço coletivo, de ambos os territórios. Enquanto que do lado português, do lado de Castelo Branco, a sensibilidade foi para a vertente tecnológica, do lado alemão a sensibilidade foi para a vertente, se calhar, um pouco mais depurada, mais conceptual. E uma das coisas que nos chamou a atenção em Castelo Branco, para além dos estendais da roupa, algo que se calhar será um pouco anacrónico em solo alemão, até porque o sol e as condições climatéricas não são as mesmas, foram os marcos do correio e foram os passos das cartas, não é? Com todo esse universo gráfico e que nos remete para outros tempos. Aqui nós estávamos a falar de um chão, não estávamos a falar de um chão de ferro, mas de algum modo falávamos de uma sensibilidade e de um olhar que, para quem habita o espaço num longo período de tempo, se calhar será bastante translúcido, não é? Mas que quando se junta um olhar desacostumado, de repente se faz alguma claridade, não é? Sim. Eu não tinha conhecimento desse encontro. Aliás, é prévio ao meu regresso e, portanto, não sabia desse episódio. Mas sim, obviamente, que se é por aí que se percebe, mas
Obviamente eu leio isto de uma forma muito principalmente estética, obviamente, por defeito profissional, e esse foi o lado que me permitiu, e que aliás está também na base das ideias que tenho pensadas na eventualidade de acontecer uma nova edição. Eu se calhar, se me permites, Jorge, agora, só para não estar aqui assim só a falar, eu se calhar, e para quem possa não ter tido na altura conhecimento disto, eu se calhar partilhava aqui algumas imagens de algumas das coisas que foram feitas. Eu diria isto, digamos que em 3 blocos: a parte da exposição, uma parte que teve a ver com oficinas, com workshops, e depois o final, que foi a tertúlia que encerrou o encontro no final de abril. E se calhar ia falando um bocadinho, mas ia mostrando. Claro, Jorge, até porque esses elementos visuais são fundamentais. Falámos muito de tampas, mas ainda não vimos nenhuma tampa. Ainda não mostramos nada. Tal e qual, exatamente. Então, eu vou aqui. Não sei se já estão Sim, senhor. a ver. Bem, desculpem, passei antes de falar. Bem, isto foi o cartaz. Bem, isto foi a autoria minha, pronto, como designer. Obviamente não fui recorrer a terceiros para fazer a imagem do cartaz. Portanto, e obviamente tentei de alguma forma usar o que são os padrões e alguns dos elementos comuns das tampas para o cartaz. E começo por mostrar-vos as tampas que eu fotografei, que estiveram na exposição. Portanto, tudo isto são tampas que podemos encontrar nos chãos de Castelo Branco. Sendo que, por acaso, nesta seleção, a maioria das tampas são de fabrico português. Sendo que, atualmente, em número, a esmagadora maioria são estrangeiras. Não que as portuguesas não continuem a trabalhar, mas provavelmente por questões também de preços e coisas do género, as empresas estrangeiras estão a entrar aí em grande força. Temos ali uma placa que é particularmente conhecida em Castelo Branco, Jorge. Não é? A da direita. Exatamente. A da direita é curiosa, mas muita gente não conhece. Para já tem curiosidade deste poço ter sido feito, ter sido acrescentado depois. E é mesmo na zona onde está o poço, ali perto, um bocadinho antes do Largo de São João. Esta tampa está nesse local. E só aquela cedilha, Jorge, já seria alvo de alguma curiosidade por parte de qualquer tipógrafo, não é? Sim. Mas toda a forma como foi colocado depois o texto é curioso. Vamos a falar a Fusag, uma empresa de Águeda, a IMJBI, que é da zona de Gaia. Aqui já temos as estrangeiros, portanto, esta empresa, a PAM, que entretanto foi comprada e pertence a um grupo maior, que é o Saint-Gobain francês. Portanto, é uma empresa francesa, e esta é uma das que tem maior, talvez mais expressão neste momento em Portugal. Estas duas são do mesmo fabricante. Desculpa, Jorge, eu ia só dizer uma coisa. Só à vista, quando vemos estas fotografias, é o caráter, a verticalidade que estes objetos não têm, não é? A monumentalidade que a fotografia vai reforçar através da luz, e depois é quase uma certa tridimensionalidade, as tampas que nos entram pela vista adentro, não é? Sim. Aqui estava a referir que tem curiosidade, como acontece em alguns casos, da tampa ter sido personalizada não só com o nome Castelo Branco, mas com o logótipo dos serviços municipalizados. Esta tampa do CTT é uma tampa clássica. É daquelas que as pessoas, depois de verem, provavelmente vão recordar de já terem olhado para esta. Esta é mais talvez comum. Mas aqui, ali, Jorge, vemos o granito, o ferro combinado com o granito, ou se bem... Essa é uma das coisas curiosas, quer dizer, não é o centro, obviamente, da fotografia, mas que me agrada muito depois no resultado estético, é ver não só a tampa, que é ferro, apesar de terem tonalidades diferentes, mas depois o que está à volta. E este é um caso muito concreto, em que tanto vemos o paralelo do lado esquerdo, não é? E aqui temos aplicada sobre uma zona de cimento ou algo do género. E a forma como a tampa está, a mesma tampa em meios diferentes, também cria aspectos diferentes. E isso também é curioso do ponto de vista estético. Esta tampa é curiosa, não sei se percebem, tem aqui um saneamento. É uma gralha, não é? Esta tampa está na rua, não sei se o nome da rua é esse, mas na rua que vai do Monte Pio para a Senhora da Piedade, um bocadinho acima da EDP. Exato. E depois as tampas feitas em Castelo Branco. Portanto, aqui tive cuidado de fazer uma foto de pormenor
Não é da mesma, mas é uma foto pormenor da automecânica da Beira. É curioso que, sendo, obviamente, são tampas um bocadinho mais antigas, porque as empresas já faliram, e eu, em determinado momento, achei que, porque queria encontrar vários modelos destas tampas, lembrei-me de ir para a zona do Castelo, por ser uma zona mais antiga, e fui lá fazer uma volta especificamente para encontrar tampas. E depois percebi que realmente foi uma má escolha, porque como essa zona foi intervencionada recentemente, quase todas as tampas são da tal Saint-Gobain, e portanto as tampas mais antigas de Castelo Branco não estão aí. Talvez a zona onde o maior aglomerado existe é na Avenida Humberto Delgado. E esta da empresa metalúrgica de Castelo Branco também, da cidade. Quando olhamos para os logotipos, sentimos claramente, por um lado, o desgaste do tempo no produto, não é? Neste caso a tampa, mas também uma própria linha gráfica que hoje, de algum modo, está a voltar com uma certa limpeza. Claramente. Minimalismo, não é? O minimalismo, não é? E repara que as duas marcas, por serem de metalúrgica, o que usam como elemento identitário é a roda dentada. E também por isso eu ter replicado esse elemento na imagem do chão de ferro. Ainda na exposição, do que falava há bocado do trabalho na parte educativa, este foi um trabalho que essencialmente, este trabalho foi orientado pelo professor Carlos Matos, foi quem desenvolveu esta parte da exposição. Portanto, foram preparados, salvo erro, cerca de 500 cadernos, distribuídos por mais de 1000 alunos do ensino básico do concelho. Estes são cadernos feito de acordeão, zigue-zague. E durante o mês de março, os alunos usaram isto nas suas aulas de edição visual, de educação visual e outras do género, e foram fazer para a rua algo deste género. Portanto, foram nas tampas à volta das escolas, ou não só, dependendo dos casos, foram transferir as texturas das tampas para estes cadernos, sendo que podiam no mesmo caderno fazer várias, ou juntar vários cadernos para reproduzir uma tampa inteira. Estavam praticamente livres para usarem como quisessem. E estes cadernos, e aqui estamos a ver a parte da montagem, deram a exposição, foram o centro da exposição de que falava antes no foyer do Cine Teatro. Aqui são fotos da montagem e depois já da exposição completa. Temos ainda também, tem aqui um pequeno vídeo, alguns alunos alguns à procura dos cadernos que eles próprios fizeram. Tiago, já procuraste o teu? Então é isso que tens que fazer. Vá, dor de barriga. Deixei o apontamento que vocês precisam buscar. Foi escreva em Camara, mas aqui no polo da Universidade de Saúde, relacionado com exatamente de artes gráficas ou na altura foi do artista Miguel Elias. Jorge, peço só desculpa que enquanto o vídeo corria, como o som de fundo é muito alto, não conseguimos ouvir com clareza. Sim, se calhar só retires a parte onde é que a mostra esteve. Sem problema. Dizia eu que a exposição esteve depois mais tarde em Zamora, a convite da Universidade de Salamanca. O convite foi, na altura, quem coordenou isso, o professor Carlos Matos, que foi quem fez esta parte da exposição, e dizia eu, e foi a convite do artista de Miguel Elias. A exposição esteve patente, sei que foi levada lá essencialmente para mostrar a docentes do ensino visual, ou na área. Ainda na parte expositiva, e vou retomar agora já sem o barulho do vídeo, tivemos ainda uma participação, aliás, houve várias participações com a ESART. Esta foi uma delas, com o Luís Marques, que tem um projeto chamado Photofilter, em que na sua edição original capta imagens de uma webcam e as transforma em som, através de análise espectral de som e uma quantidade de algoritmos que depois usam bases de dados de som e transformam tanto a imagem em som.
Aqui o que fizemos não foi uma webcam em tempo real, foi carregar, salvo erro, 14 imagens de tampas, e as pessoas podiam escolher cada tampa e mudar alguns parâmetros de forma a produzir sons diferentes. Eu tenho um bocadinho do vídeo do programa a ser executado, não vou deixá-lo todo porque é muito longo, mas vou-vos mostrar a seguir, que é isto. Vou só guardar um bocadinho da imagem para perceberem a diferença. Portanto, como viram, conforme se era escolhida uma imagem diferente, em função dos parâmetros alterado aqui no canto inferior esquerdo, isso produzia uns sons diferentes e isto criava também, de alguma forma, o ambiente sonoro da exposição. Portanto, de algum modo, aqui uma espécie de análise espectral, depois a informação visual é convertida em informação sonora. Sim, há vários, passa por vários processos, sei que um é análise espectral, depois há uma conversão da imagem, tem que ser usada em preto e branco, é transformada, portanto, é compactada em 128 níveis de cor, vá lá, de luz, e depois cada número equivale a um som. São vários processos, portanto, não é uma coisa assim totalmente linear, além de depois ainda permite que os parâmetros sejam manipulados pelo utilizador. Aqui já estamos a falar então do que falava há bocado do desafio feito no Instagram, e depois não concluí, além do desafio das pessoas publicarem e das fotos serem apresentadas em tempo real, numa parceria com o Print Instalado, também premiámos com algumas impressões perdão, premiámos as fotografias que tiveram mais likes, foram estas 3 em cima. Fizemos também uma escolha entre nós e a Print Instalado, porque às vezes isto nos prémios por likes não é necessariamente as melhores fotos, não são necessariamente as melhores fotos as que ganham, é quem tem mais amigos ou coisa do género. Também não quisemos poder, no caso de haver alguma foto que nos agradasse mais, ter a possibilidade de a destacar. E depois acabámos por ainda fazer um prémio extra que não estava inicialmente previsto, por uma pessoa que se destacou com um maior número de fotos publicadas durante esse período. Não sei se queres fazer aqui alguma questão. Estava aqui, Jorge, entretanto, a aguardar-se das atividades de rua que, entretanto, o evento proporciona. Estas foi da exposição, sim. Eu a seguir tenho a parte das tais de rua, seria a fase seguinte. Tenho aqui algumas imagens, quer das atividades de rua, quer de uma outra. Foi talvez a menos visível, porque foi muito orientada a um grupo muito pequeno. Foram escolhidas algumas turmas do ensino básico e foi uma atividade que existe, que continua a existir em Castelo Branco, que existe aqui, é o Micocaia, que é Ciência para Crianças. E o que propusemos à Micocaia foi que criasse algumas pequenas experiências que se relacionassem de alguma forma com os serviços que as tampas escondem. Eletricidade, a parte de telecomunicações ou laser, por causa de muitas vezes para a fibra óptica, águas, tratamentos de águas, e portanto houve um conjunto de atividades para crianças que foram, posso voltar a partilhar, confirmo, sim. Portanto, isto foi feito no Cineteatro, como digo, não foi tão visível porque era para grupos de turmas, em que realmente só estava normalmente meia turma de cada vez, enquanto metade iam ver a exposição, metade estavam nesta ação. Experiências com espelhos, com luz, com gases, algumas coisas de óptica. Depois sim, a que falava no início do Raul Brooklyn, foi uma ação de rua. Houve um workshop e depois aliás, neste caso houve duas, com a Raul Brooklyn. No primeiro dia um workshop, e no segundo dia estiveram só elas mesmas a fazer uma apresentação. Em que o que é o Raul Brooklyn? O que fazem é estampagem de tecido, ou papel também, mas neste caso trabalhou-se só com tecido, estampagens a partir das tampas. Portanto, limpam as tampas, aplicam uma tinta própria para têxteis e usam a tampa como molde, quase como um carimbo, e transferem a sua imagem
para tecido ou para papel. Sendo que pode ser feito em t-shirts, na altura depois houve muita malta que fez em t-shirts, elas depois na segunda ação também. Que é basicamente o que nós aqui temos, Jorge, o resultado desse... Tem aqui da direita e aqui do meio também. Portanto, naturalmente fica a imagem invertida. Porque... Não deixa de ser curioso porque na imagem que estamos a ver aparece como positivo e, no entanto, a t-shirt está negativada, não é? Porque foi impressa diretamente a partir da tampa. Não? Como? Desculpa? A imagem, a minha parece-me invertida, ou seja, aparece-me... Pois, mas é o caso, eu imagino que vocês estejam a ver. Não sei o que é que estás a ler aqui em cima. Se leres aqui em cima de sede distrital, se calhar se não lês é porque está ao contrário. Pois não sei se a foto mais, qual é a foto que tens mais à direita? Mais à direita ainda tenho precisamente aquela em que apareço a segurar o outro trapo. Então tu consegues ver lá atrás numa janela o texto direitinho, não é? Exatamente. Pronto, então lá está. Portanto, o que sai no tecido está invertido. A questão agora era o que vês na imagem onde eu apareço, te aparece negativo ou positivo? Está negativo, estás a ver o gás ao contrário. Pois, eu estava a dizer porque o ecrã está-me a mostrar a imagem espelhada, por isso é que me estava a falar okay. Agora, daí a questão. Mas era apenas para dar o exemplo de um dos produtos da interação em que, mais do que trabalhar com uma matéria digital, aqui os participantes puderam, como tu dizias, escrevendo o processo, criar, ao fim e ao cabo, o seu testemunho a partir da tampa de ferro, não é? Sim. Este projeto, este crowdworking, com muita regularidade vai aparecendo em blogs de design e afins, com muita regularidade vai aparecendo. Há muitas referências a eles. Aqui mais alguns exemplos do uso. Do caso de texturas não tenho tantas imagens, tenho a imagem do Miguel e depois de alguém também. Não sei se não és tu, Jorge. A fazer aqui. Reconheço pelas mãos e pela camisola, Jorge. Sim, de facto. A captar aqui algumas texturas, neste caso numa roda. Tenho também, não vou deixá-lo até ao fim, tenho também um pequenino vídeo da captação. Eu ia reter também a paisagem sonora, Jorge, o processo de recolha da textura, não é? Sim. Deixa-me só aqui fazer uma pausa, porque senão vão ouvir aqui coisas que não vai interferir o som. Ok. Passei, como viram, passei pela primeira parte da exposição. Este grupo do Mikokai, Raul Broker e Caça Texturas foram o bloco da parte das oficinas. De diferença em termos de timings, a exposição teve um mês inteiro, de abril. O Mikokai teve sessões individuais, creio que 1 ou 2 semanais ao longo do mês, com as turmas do primeiro ciclo. O Raul Brooklyn e o Caça Texturas perdão, aconteceram no último fim de semana de abril. O Caça, tanto já não sei precisar se sábado e domingo, se só domingo, mas aconteceram só no fim de semana de encerramento. No último dia houve uma tertúlia que se iniciou com o tal vídeo que já falei antes, mas que não expliquei exatamente o que é que se fez, em que foram recolhidos testemunhos de 5 antigos funcionários da automecânica e da empresa metalúrgica, e com a curiosidade tivemos a sorte de encontrar pessoas de gerações muito diferentes. Tivemos o senhor, portanto, o mais novo tinha à data 40 e tal anos, não sei precisar, e o mais idoso 88, salvo erro, 89. O mais novo da metalúrgica e o mais velho da automecânica. Da automecânica, exatamente. Pelo meio, um que trabalhou nas duas. Portanto, o vídeo é um bocado extenso. Se calhar deixávamos o link. Ou se procurarem facilmente por Chão de Ferro, Beira TV, vou imediatamente dar a esse vídeo no YouTube. Não sei, valerá a pena passar aqui um bocadinho dele. Talvez a entrada não sei, Jorge, porque como o som está relativamente baixo, permite ir falando enquanto ouvimos, ao contrário dos vídeos anteriores onde o ruído fundo era relativamente... Deixo já a nota, depois pomos uma fotografia sobre isso, de que o som, a banda sonora do vídeo foi executada por alunos da ESAR, portanto foi outra envolvência também na área da educação. Tanto alunos do curso de música eletrónica
que andaram a gravar sons também com tampas, a baterem tampas nas ruas, carros a passar em cima das tampas, e depois prepararam uma peça que foi usada neste vídeo, mas que também foi apresentada ao vivo na tertúlia. Vou então fazer aqui a partilha. Aliás, começo por mostrar a foto onde eles também estão e não sei se já está a partilhar, presumo que sim. Ainda não, Jorge. Não? Agora sim. Ok. O vídeo então é este. É este? Não é este, é este que tem atrás. Deixa-me ver se... Aqui está. São imagens, aliás, estas de entrada e depois de final, captadas na empresa metalúrgica de Castelo Branco. Os depoimentos, um foi gravado aqui e os outros não. Notar que isto já não existe com este aspecto. E falamos de um espaço que esteve desativado durante quase praticamente 2 décadas, não é? E imagens, como tu vês, recolhidas num espaço que de algum modo já tinha sido colonizado por outras pessoas e outros coletivos que se dedicavam, ao fim e ao cabo, a intervir no espaço urbano também. Há que ter em conta isso. Sim. Chamo José da Silva Garrido, nascido em Castelo Branco no ano de 1927. Trabalhei cerca de 40 anos na automecânica da Beira de Castelo Branco. O princípio da automecânica foi no ano de 1925, na serração antiga de Cruz Cardoso e Companhia Limitada, que era uma empresa constituída pelo padre José Ribeiro Cardoso, Adelino Dias, Zé Maria Garré, Mato Simão Estriga e Bartolomeu Mourão. Naquela altura que eu para lá fui, era aqueles pescados que havia, pequenas coisas e tal. E depois aqui a casa foi progredindo, não é? E depois foram distinguidas várias secções para a fabricação de vários tipos de máquinas, né? Começou a criação dos tiares e essas fábricas essas máquinas da indústria têxtil, como hidros, armários, tudo o que era pinturaria fazia-se ali tudo. E aquelas máquinas que só vinham do estrangeiro, começou-se aqui a fazer tudo para todo o lado. Cebolais, retalhos, aqui até nos cebolais o M. Carmona, que era uma fibra pai e filhos, assim como também foram máquinas daqui para a Grécia, para a Suíça, para a Itália. Tínhamos sempre trabalho, e às vezes até demais. Vínhamos fazer serão, às vezes, para certos tipos de máquinas, para dar saída constante. E passei muitas noites a ir na caminhonetes de carga, com as máquinas para ir a montar aqui e ali no outro lado. E até, de vez em quando, íamos a passar uma revisão a ver como é que estava. Aqui também tinha, como disse, uma oficina de reparações de automóveis, que quando a garagem de São Cristóvão foi construída para cá... Agora aqui, deixo o apetite, deixo a vontade de procurarem. Está online, pode ser. Está online, podem ver com facilidade, tanto pesquisando por Beira Baixa TV e Beira TV, Jorge. Beira TV, peço desculpa. Beira TV e Chão de Ferro. Facilmente, provavelmente será das primeiras coisas que encontrarão. Mas é naturalmente, Jorge, só aqui um pequeno apontamento. Eu sei que interrompo muito, mas é às vezes também. Não, mas até prefiro assim. Trazer alguns tópicos, neste caso, as imagens que estamos a ver, nenhum de nós sabia
Sabíamos que estávamos a lidar com uma realidade a curto prazo, depressa iria ser um espaço intervencionado. Aliás, na altura já se estava a discutir na cidade como é que aquele espaço iria ser ocupado, e foi quando, se calhar, algumas questões ligadas ao património industrial começaram a surgir, e até algum movimento cívico no sentido de se tentar preservar alguma coisa naquele espaço, porque se inicialmente creio que as chaminés iam ser demolidas, aquela chaminé, a chaminé que nós vemos na imagem é o único elemento que se mantém naquele espaço, que foi intervencionada por questões de segurança, até por questões estéticas, e hoje é um elemento que alguém lhe chamaria o tubo de escape, não é, das indústrias de antigamente, mas é um elemento que está no local, apesar de hoje ser um sítio ajardinado, com estacionamento, com um parque, com um jardim, mas que nos lembra precisamente esse passado daquela parcela do território da cidade. Quer dizer, não o fiz de forma formal, foi uma conversa muito. Foi uma ideia que depois também não a desenvolvi. Mas na altura ainda sugeri que junto a uma dessas chaminés pudesse ser criado um espaço pequenino, não precisava uma coisa muito grande, eventualmente em vidro ou algo do género, onde pudessem estar expostas tampas, quer tampas ou outros produtos, quer fabricados quer na empresa metalúrgica, porque era o espaço dessa empresa, mas também não havia problema nenhum, porque uma vez que não existe nada do espaço da metalúrgica, da automecânica, também algumas da automecânica. Podia ser, junto a uma dessas chaminés, ter ali alguns produtos destes expostos, podia ser também uma forma de fazer perdurar a memória desses espaços. E pegando nesse ponto que estás a dizer, Jorge, até se calhar pedia que depois, mais à frente, recuperasse aqueles últimos planos do vídeo, que é interessante mostrar precisamente pelos moldes que eram utilizados na fabricação das peças. Isto apenas para te mandar uma outra questão. Quando o encerramento deste evento, portanto, foi feita uma tertúlia no Cineteatro da cidade, com um historiador, que já aqui falaste, em que os presentes puderam discutir um fio ao cabo, perceber um pouco da história, da evolução destas estruturas, da própria indústria na cidade, num espaço que, quando a chegada do caminho de ferro, que veio libertar ao fim e ao cabo a utilização daquele sítio, creio que na altura era a indústria corticeira, não é? Que era um espaço utilizado nesse sentido. Mas isto para dizer, se dessa discussão que se fez acerca desse passado industrial mais recente da cidade, se algum modo esse também foi um dos pressupostos deste projeto, ao fim e ao cabo levar as pessoas da terra não só a reivindicarem a necessidade de preservar estes elementos de algo que faz parte da história da cidade, mas também a criar lastro e sensibilidade para outros patrimónios que entretanto estão a ser gerados neste preciso momento, não é? Sim, de alguma forma sim, quer dizer, eu acho que esse cuidado que teve, eu acho que foi uma coincidência, mas realmente alguma da discussão de preservação de património é contemporânea ao Chão de Ferro, pelo menos na cidade de Castelo Branco, que eu, quer dizer, não estou cá há tanto tempo, acredito que tenha havido outros momentos anteriores, mas mais recentemente, sem dúvida que há esse cuidado da preservação do património industrial. E, aliás, basta, se calhar, um dos ótimos exemplos disso é o espaço onde eu estou agora, a Fábrica da Criatividade. É um bom exemplo de como um espaço que era de indústria, neste momento está ao serviço da criatividade, ao serviço da cidade. E sim, não foi o Chão de Ferro, certamente, que fez isso, longe disso. Mas é contemporâneo de uma certa discussão à volta desse tema, sim. Olhando para a frente, porque também, ao fim e ao cabo, e eu voltando a pedir que mais à frente, assim possível, depois possas pegar naqueles pontos finais do vídeo, até porque são elementos interessantes para fazer a ponte entre o passado que ganha pó aos nossos olhos, mas que é tão frágil que facilmente pode desaparecer. Deixando depois a oportunidade para, se conseguires e tiveres esse interesse em mostrar esses pontos no final. Não sei se consigo fazê-lo assim imediatamente, porque tenho o vídeo integrado no PowerPoint e não consigo. Ok, tudo bem. Se não for possível. Controlar o timing do vídeo. Se não for possível, naturalmente. Mas talvez consiga abrir o vídeo independentemente e fazer. E acelerar. Mas isto agora, pegando ao fim e ao cabo, já vimos aqui um esforço analisando o passado, analisando o presente contínuo desta atividade, e não pedindo a ti para fazermos futurologia e colocarmos projetos num centro que é hipotético, não é? Isto é uma mera análise interpretativa, mas como é que vês não só este projeto para a frente, se eventualmente ele pode vir a ressurgir, independentemente das condicionantes, pode vir a ressurgir no território, independentemente das condicionantes, do nome, das pessoas, dos envolvidos,
da abordagem educativa, cultural, artística e, eventualmente, o que é que se pode esperar mesmo também de nós mesmos, no espaço em que vivemos, nos territórios em que habitamos e o que é necessário fazer com as nossas sensibilidades em todas estas áreas para que os territórios que habitamos tenham mais significado para nós. Isto pegando ao fim e ao cabo na analogia do convidado da sessão anterior, em que dizia que importa criar memória coletiva, não é? Partilhá-la com os outros para ela também se tornar relevante para a comunidade. Sobre o chão de ferro, propriamente dito, como já referi antes, há vontade de fazer umas novas atividades variadas, como disse, algumas na onda do street art, com intervenções nas próprias tampas ou a partir das tampas. Mas deixa-me só aqui fazer ainda sobre o passado, que não referi, apesar de ter referido a presença do Dr. Lionel Azevedo, apenas dizer sobre o que ele falou, porque inicialmente tínhamos pensado e propus que ele falasse sobre as empresas metalúrgica e automecânica, mas na realidade ele depois falou, foi um bocadinho mais atrás, mas foi um tema absolutamente curioso. O que ele falou foi do tratamento dos resíduos domésticos em Castelo Branco até à implementação do saneamento básico. Portanto, o que ele falou foi de tudo até ao momento em que essas empresas, na realidade, foram fundadas. E, portanto, a forma como todo o lixo era tratado, doméstico, desde o atirar para a rua até depois haver recolhas e mais tarde os esgotos e tudo mais, foi também uma apresentação muito, muito interessante sobre isto. Ainda voltando então ao chão de ferro, ele está em aberto e há aqui formas de explorar o projeto, quer com outras atividades, como já disse, mas também há outra forma. Quer dizer, o chão de ferro poderá, se eventualmente se proporcionar, não é nada que eu tenha planeado, mas é relativamente fácil de replicar, até nestes moldes, sem mudar muito, de replicar noutras cidades. No sentido de recuperar a história das tais metalúrgicas que eu falava antes, que existiam em muitas capitais de distrito e não só. Portanto, o ir desenterrar estas memórias, o ir recuperar histórias das pessoas que trabalharam nestes espaços, e aí falamos da tal memória coletiva, é interessante, acho que faz parte do que somos, não devemos esquecer de onde vimos, não é? Em cada momento somos o que somos, mas também somos pelo sítio de onde viemos, não é? E essas memórias são as memórias da cidade, são as da região, são as do país. E eu vai não vai, revejo o vídeo que mostrei há bocadinho o certo e continuo a alegrar-me e faço sempre um círculo, descubro sempre qualquer coisa nova, aprendo sempre mais qualquer coisa, o relacionar de alguns episódios e vê-los na sua época é muito interessante e acho que qualquer atividade que permita essa recuperação e a preservação e o registro, não é só o ouvirmos, mas o podermos registar para que outros em momentos diferentes o possam também ouvir e partilhar, acho isso muito importante e sem dúvida acho que foi também dos elementos que tornaram o chão de ferro relativamente importante para mim, pelo menos. E haveria aqui um dado adicional, Jorge, a acrescentar, portanto, de algum modo estás digo eu, interpretando aquilo que estás a dizer, que é que nos leva em círculo ao início da conversa, que é este projeto teve um comissário que foi o Jorge Portugal, mas não tem um dono, pode ser, como tu dizes, replicável noutros territórios. Mas um fator novo que aconteceu e que talvez seja relevante aportar aqui, tendo em conta que é um contexto em que aquilo que resta destas indústrias não produziam apenas tampas, não é? Produziam muitos outros objetos utilizados também noutras indústrias. Aliás, a tampa se calhar seria o produto menos nobre do que faziam. Passa a vertente escatológica, não é? Seria o produto menos nobre da questão. Mas isto para dizer que o esforço de quando se fala em património, também se fala não só em criar condições para se conhecer o que existiu, mas também para as pessoas, as gerações vindouras, poderem usufruir dessa memória e daquilo que resta desses produtos. Isto dizendo apenas porque parte do material que era produzido naquela fábrica, estou-me a lembrar de tiares, por exemplo, que ocuparam algumas das indústrias ligadas aos benefícios na região, da Covilhã, aos Chevelais de Cima. Nós hoje temos um museu nos Chevelais de Cima, a poucos quilómetros de Castelo Branco a Sul, onde tiares fabricados nestas metalúrgicas ainda hoje podem ser vistos a funcionar, não é? Exatamente. Isso é muito, muito bom, é fantástico. Essa possibilidade é muito boa, sim, sem dúvida. Mas fazendo agora aqui ainda mais outra coisa.
não só toda essa recolha, esse registro de património antigo é interessante, mas também é curioso pela forma como pode potenciar coisas futuras. Ou seja, o avaliarmos isto, e agora pensando mais do lado estético do que outro, eu acho que esta recolha que foi sendo feita por via das fotografias, por tudo o que aconteceu no chão de ferro, pode potenciar, a quem assim o deseja, criar novos produtos baseados nisto. Ou seja, pegando no que é o passado, podemos reinventar e adaptar para outros contextos algo passado, não é? Não tem que ficar lá fechado. E aí nos referimos, Jorge, apenas à tua interpretação do bordado de Castelo Branco, por exemplo, só, à tampa, não é? Mas não só, aliás, também tenho aqui, posso mostrar, que na altura fiz uma proposta, apresentei uma proposta, obviamente não tenho o cuidado porque não tenho a informação sobre isso, de ser replicável do ponto de vista técnico. Pode ter aqui não está prevista do ponto de vista técnico para poder ser feita exatamente assim, mas do ponto de vista estético, deixa-me só aqui, fiz uma proposta de uma tampa personalizada para Castelo Branco com motivos dos bordados. Não deixa de ser curioso, Jorge, enquanto procuras essa imagem, que se assemelha muito a interpretações que se fizeram do bordado de Castelo Branco, nomeadamente na numismática, portanto nas próprias moedas, não é? Sim. E, portanto, na altura o que fiz, portanto, está aqui uma simulação em que fiz um estudo possível para uma personalização de tampas. Também fiz no perspectiva também algumas a partir mas aí não foi criado por mim, portanto melhor, não foi criado, mas não no sentido de desenhar eu de raiz. Usei fotografias de tampas que tinha e manipulei-as por forma a poder também criar outros produtos e serem aplicadas noutros produtos têxteis e não só. Mas posso mostrar aqui só um ou dois exemplos, deixem-me só ver se consigo abrir aqui enquanto... Mas podem falar, eu vou... Não, Jorge, estava-me a lembrar, mas não dá muito jeito a acrescentar o que ia dizer. Antes de mostrar, eu já sei, até sei que imagens é que vais mostrar, mas um pequeno apontamento, se calhar ajudando, eventualmente a pegares nessa ideia, que foi também, por um lado, naturalmente que isso já vinha acontecendo mais tarde, porque é um fenómeno muito já tardio dos anos 90, mas que se foi, de algum modo, desenvolvendo em força no virar do século, e isso potenciou muito com o surgimento da arte urbana, de grandes nomes dessa arte de novo anónima, não é? Como o Bansky e outros nomes que foram também surgindo em Portugal, e um fenómeno também que socialmente se foi tornando cada vez mais aceite, e que a Castelo Branco também é um exemplo nesse sentido, apesar de só mais tarde ter apanhado um pouco este comboio. E este exemplo que víamos aqui das tampas e da sua interpretação artística, que é algo que hoje se calhar já está mais generalizado, que é o cidadão, seja através de um artista, de um profissional, de um amador ou de outro género de artista, de usar o espaço público para criar formas de arte que habitualmente não são nem permanentes nem musealizáveis. Falamos da arte urbana, falamos dos murais, que é algo onde se calhar talvez tenha feito um pouco mais de evolução nessa matéria, em alguns casos, como aconteceu, por exemplo, com algumas aldeias da região, combinando sensibilidades e ícones do mundo rural ou de outras gerações com sensibilidades mais recentes. Portanto, isto apenas para mostrar, devolvendo então a questão, e estava-me agora também a lembrar do festival Wolffest na Covilhã, numa outra perspectiva, para mostrar que é possível conciliar aqui mundos e gerações diferentes, usando uma forma de expressão, se calhar um pouco emergente, não é? Que é a rua. Sim, sem dúvida. Mas nas tampas há vários, a nível internacional, há vários artistas a fazer trabalhos muito interessantes e nessa linha concreta que tens de intervenção não permanente. Há um desenhador que trabalha com ilustrações em giz e aproveita a forma das tampas e inclui a tampa como um dos elementos de desenhos de personagens que ele cria, ou trabalha com personagens inventadas, portanto, não são animais, não são pessoas, ali assim, portanto, são umas figuras que ele criou, e em que às vezes usa a tampa como um elemento com a qual eles estão a interagir, outras vezes usa como elementos do próprio desenho,
Há um outro indivíduo que faz algo parecido com o Raul de Brooklyn, ainda que elas usem mais isso para trabalhar produtos de uso, ou seja, t-shirts, sacos e coisas do género. Ele faz isso para criar quadros, tanto em pano, portanto, mistura várias estampas no mesmo quadro, usa muitas cores diferentes. Normalmente o Raul de Brooklyn trabalham só com o preto ou com uma cor única. Ele o que faz é que cada elemento de relevo da tampa, e não necessariamente todos, escolhe os que quer, pinta com uma cor diferente e depois transfere isso para um tecido e junta vários. É um americano que trabalha nisso. Há várias atividades. Entretanto, já tinha aqui as imagens. Uma das coisas que ia mostrar e que fiz, por exemplo, com as fotografias que depois manipulei, foi criar um elemento que depois permite ser utilizado em várias peças. Tenho aqui alguns exemplos. Não sei se já está a partilhar. Portanto, voltamos no vosso suporte têxtil, não é? Sim, ainda no suporte têxtil. Ainda que neste caso, eu tenho estes elementos disponíveis para o meu site, que quem quiser comprar pode comprar. Tem outros elementos sem ser têxteis. Tem capas de telemóveis e coisas do género. Eles têm vários produtos, então nós o que carregamos é a imagem e depois eles adaptam a vários produtos. Devo dizer-vos que este este lenço fica muito curioso, porque entretanto mandei vir para uma oferta e tive a oportunidade de o ver mesmo impresso em real e fica uma peça muito, muito, muito interessante. No fundo, mais uma vez, Jorge, as estampas e concretamente o projeto, o chão de ferro, não é um fim em si mesmo, é um meio, porque a abordagem, a sensibilidade, os propósitos dos próprios envolvidos vão mudando. E aqui, por uma questão, eventualmente, antes de tentarmos aqui abrir um debate com quem nos acompanha e quer ou não participar, falando da factoria, não é? Das fábricas, de onde se fabrica ou como se fabrica a criatividade hoje em dia, que naturalmente necessita pessoas. E aqui, extrapolando já o chão de ferro, e tu estando numa comunidade, portanto, sempre designer, mas também criativo, também artista, e lidando e partilhando ideias com outras pessoas que partilham o mesmo espaço e as mesmas sensibilidades, de algum modo sentes que, passado esta meia dúzia de anos, existem outros projetos semelhantes, outras ocupações do espaço público, outras sensibilidades que estejam a permitir a replicar esta abordagem do chão de ferro para outras realidades no nosso contexto territorial? Que peguem algum elemento assim deste género, não tanto. A parte de utilizações, como falavas há bocadinho, de espaço público, sim, de street art, sim, do que falavas de ir buscar movimentos mais urbanos para zonas mais rurais, sim. O pegar num tema, estou a tentar, não estou a dizer que não aconteça, não tenho conhecimento de algo que pega assim num elemento mais ou menos comum, vá lá, ainda que também mais ou menos estranho, e o use para criar tantas atividades e consiga tocar tantas coisas. Não tenho esse conhecimento, não digo que não exista, mas não estou a par de algum. Mas de algum modo, havendo infraestruturas que propiciam a conjugação de esforço, o encontro de pessoas, de criativos e a criação de produtos ou serviços, ou simplesmente o extrapolar para outros universos, mas havendo gente com essa sensibilidade, e já na altura um bocado aquilo que dizia há pouco, naquele edifício já uma ruína, que apesar de tudo, o interior já prestes a ruir, era mais se calhar conhecido lá fora, através das redes digitais na altura, em função dos grafites e daquilo que se ia fazendo lá dentro, se de algum modo hoje em dia, seja em suporte material, seja em suporte imaterial, também esta circunstância vai acontecendo, ainda que não seja totalmente visível aos olhos do cidadão comum, não é? Porque muitas vezes também parte do processo criativo ou do mundo da arte vive ao fim e ao cabo em pequenas subculturas. O conceito de subcultura é verdade que é muito abrangente e até se calhar discutível, mas essas subculturas que são geradas ou criadas nestes contextos por estas pessoas, elas não deixam de estar lá, não é? Sim, quer dizer, há muitos movimentos baseados nisso. Agora o que não tenho, voltando atrás, o que não tenho percebido é a transferência disso para acontecimentos agendados com isto. Mas sim, o que não falta é a gente a encontrar e a explorar muito bem
temas, como tu dizes, de alternativos ou de subcultura, e eles viverem nesses universos e nessas comunidades de forma muito intensa. Mas não sei que possa acrescentar mais sobre isso, quer dizer, Talvez fazendo a pergunta, Jorge, de uma outra forma, aqui fala apenas na componente artística e criativa, mas quando vamos para o universo, voltamos aos tais vetores que tiveram a alimentar ou a retroalimentar o Chão de Ferro, quando falamos nas questões de âmbito educativo, de âmbito patrimonial, onde a urgência é outra, não é? Já não tanto a falta de meios ou de recursos para criar de uma forma mais ou menos estendida no tempo, mas quando falamos de memória, quando falamos de património material, não é? O tempo é outro, e daí ainda há bocado estar-te ao fim e ao cabo um pouco a solicitar essas imagens no final, porque quando se fazem estes projetos, às vezes está-se a lidar com aquilo que resta, com amostras daquilo que as coisas foram, não é? E no caso destas indústrias, não é? Nós hoje em dia, é verdade que o caso concreto do Chão de Ferro, na parte documental, não se teve acesso a grande quantidade de meios de informação, tiveram-se os testemunhos, fontes primárias que eram as pessoas, os testemunhos que vivenciaram, contaram na primeira pessoa como é que era trabalhar naqueles espaços, mas fontes de informação materiais tivemos poucas, não era? Portanto, não, e nesse aspecto é um tempo que não volta, portanto, são fontes de informação que desaparecem, não é? Sim, sem dúvida, essa urgência existe, sim, sem dúvida que sim. Há bocadinho estava a falar ainda sobre não, mais na parte imaterial do que material, mas ainda pegando ou melhor, nessa tal urgência do uso das coisas. Eu acho que só uma opinião minha, a simples captação ou documentação destes casos, sejam de coisas que estão a desaparecer, que estão de edifícios que estão a cair e que foram casa seja de indústrias ou de outras atividades, mais só do que recolher a informação, seja em vídeo, seja depoimentos de pessoas que os utilizaram, o que é que seja, eu vejo sempre também o lado interessante, não digo que isso é fundamental, a primeira parte, mas acho que depois é interessante o lado de pegar nisso e poder ser reutilizado, porque só documentá-lo e depois voltando ser apresentado num evento, ser apresentado numa atividade qualquer, num dia de comemoração, e depois ser arrumado ou digitalmente ou fisicamente num livro, numa biblioteca, em que só daqui a 20 anos é que alguém vai voltar a lembrar e vai lá. É importante que lá esteja, não nego essa importância, mas eu acho que é sempre mais curioso podermos reutilizá-los e tornar a coisa mais presente. Portanto, assumo daquilo que estás a dizer, estamos a falar do necessário envolvimento das pessoas, do sentido de comunidade. Não tem que ser estar constantemente a fazer coisas com isto, sei lá. Eu, na minha pequena contribuição, o simples continuar de fotografar as fotos e não ter sido um projeto que parou lá. O Chão de Ferro, sim, teve aquele tempo, com início e fim, mas a minha conta no Instagram, à medida do que consigo fazer, neste último ano e meio, por razões óbvias, o facto de não ser muito Castelo Branco não me permitiu aumentar muito as fotografias a partir de outros sítios, mas o facto de continuar a usar e de vez em quando brincar graficamente com as tampas para outros elementos é a forma que tenho de poder continuar a manter o tema aberto. Eu ia aproveitar a deixa, Jorge, visto que já levamos quase... Já não estamos muito longe das 2 horas de conversa, provavelmente que seria bastante profícua. Eu tenho aqui pronto, se quiseres. Sim, ok. Então vamos aproveitar para esse material. Tenho aqui, portanto, falavas do final já mesmo das imagens, não era do... É. Sim. Até encontro-me aqui numa circunstância um pouco esquisita, porque como moderador, mas como parte pouco objetiva e pouco imparcial, porque também estive envolvido em parte deste... Claro, sim, este trabalho de termos realização é teu, obviamente. E aqui eu já explico o porquê desta questão, desta insistência.
portanto, com um olhar mais atento a estas imagens que fecham este vídeo, não é? Já com estes seguimentos das interações que este espaço foi tendo com as pessoas, ou as pessoas com este espaço, os materiais, com os seus usos e com os propósitos, daqui a importância até destes pontos fixos para nos deixarem margem para lermos com mais atenção o que vai ali acontecendo, mas neste encontro que tivemos, nestes momentos finais do que restava deste edifício, Jorge, basicamente fomos confrontar com pronto, outros objetos que eram essenciais não só para o desenho, não é? Para o fabrico e para a gestão destes produtos que saíam destas fábricas, que não deixam de ser eles ser também meta-património industrial, não é? Sim, É o património do património, não é? Sim, completamente. Sim. É verdade. De algum modo. Dando também um pouco a oportunidade às pessoas que se juntaram a nós, acho que era essencial também. Isto sem querer interromper, Jorge, não sei se à vontade. traz mais alguma questão, mas assumimos isto como uma conversa contínua, um bocado como o processo que estamos aqui a ajudar a descrever hoje. Se quiserem colocar algumas mensagens, seja por escrito aqui na caixa de mensagens do Zoom, seja intervirem verbalmente, com áudio, eventualmente com a imagem, podem fazê-lo, se sentirem essa necessidade, que o Jorge terá todo o gosto em que se juntem a esta conversa e até para enriquecer o debate sobre estas questões. Mais uma vez lembrando, Chão de Ferro não sendo um fim, sendo um meio para trabalhar e resgatar alguns elementos ligados ao património industrial, ligados à arte, ligados à educação, ao fim e ao cabo ligados também à forma como as pessoas se relacionam com o seu espaço, com o espaço que habitam, com o espaço em que trabalham, e com aquilo que querem delegar para as gerações futuras acerca daquilo que estiveram a fazer nesse território, nessa geografia. Vamos dar aqui alguns segundos, se alguém, entretanto, quiser lançar alguma questão, intervir. Microfone, câmaras abertos, caixa de mensagens e, eventualmente, também, Jorge, um dos pontos que se hoje vai discutir muito um dia, já sabemos que os projetos de várias índoles continuam a acontecer no território, mas essencial para que tudo isso aconteça é a vontade das pessoas permanecer de pé, não é? De intervir nos seus espaços e não se reduzir apenas aos projetos e às intervenções desmaterializadas, que é como quem diz, redes sociais e internet, não é? Há que intervir também fisicamente no espaço. Sim, claro que sim. É fundamental. E atenção, eu sou um ávido consumidor e utilizador do que é digital, mas sempre o lado de meter as mãos na massa e mexer e trabalhar coisas físicas não pode ser descuidado, obviamente. E sim, tudo o que possa passar por aí. Aliás, como falávamos nisso, o projeto que me traz aqui agora à fábrica da partição TP é isso, é voltar a querer mexer com coisas e não ser só parte digital, mas trabalhar com a parte analógica dos processos. De algum modo o velho se faz novo, esse concreto, por acaso não chegámos a falar nisso, isto extravasa um pouco concretamente o Chão de Ferro, mas já agora ajudamos a perceber, falamos de uma técnica que é tudo menos recente, aliás, que antecedeu a própria técnica de revelação fotográfica, não é? Mas isto para mostrar mais uma vez que o cerne, por exemplo, da fotografia não é o último modelo, o último gadget tecnológico, não é? Mas é simplesmente a caixa onde há um orifício por onde passa a luz e que é retida e invertida num ponto. A tecnologia não é tudo, verdade? Não, é importante, mas não é necessariamente isso. É um bocado, se quiseres fazer não sei se é melhor, mas uma analogia, se quiseres fazer uma viagem em que o objetivo é conheceres os espaços e conheceres as pessoas, o facto de teres um Ferrari ou teres um Fiat 500 não interfere nada, não é? No resultado de uma viagem. Obviamente, se estás a participar de uma corrida, se o objetivo é uma corrida, aí se calhar as coisas são diferentes. Mas se calhar se tens um Ferrari e a corrida for todo o terreno, também não te serve de nada. Portanto, acho que os equipamentos depois adequam-se um bocado ao que queremos e não são fundamentais para o resultado que se pretende. A fotografia não é propriamente resultado de uma boa máquina, é resultado do fotógrafo e de como ele a usa. Mas assumindo isto um contínuo deste projeto do Chão de Ferro, porque de algum modo o processo, por assim dizer, de impressão também ele requer um certo contacto, não é? Entre materiais, já que não seja apenas a própria luz, a ausência e a permanência da luz. Falando então desta técnica e dos produtos que propões então mais tarde com outros criativos, com outros artistas, com outros criadores, o termo aqui não é o mais importante, não é? É o que se está a fazer.
mas falamos apenas não só de uma mostra que creio que estará a ser preparada e delineada, pelo menos, mas também de um livro, não é? Tudo ele de concepção manual, portanto, ao fim e ao cabo, como se estivéssemos a regressar, não só a usar técnicas mais antigas, mas quase como se estivéssemos a recuar aos primórdios da própria imprensa, não é? Para lá, atrás no tempo da própria imprensa, não é? Mas sim, mas são processos bastante antigos. É um processo fotográfico, mais ou menos contemporâneo da fotografia a preto e branco. Tem vantagens e desvantagens comparado com a fotografia a preto e branco, mas é antigo, é um processo desenvolvido no final do século XIX. Como disseste logo no início, produz imagens em tons de azul, em vez de ser a preto e branco, é azul e branco. E onde se calhar é mais conhecido, onde se manteve mais tempo, porque não teve um tempo de uso, ou melhor, tem no sentido que ainda hoje se faz, mas não de forma regular ou pelo menos massiva. Mas onde ainda conseguimos perceber esse conceito da cianotipia é na reprodução de plantas de edifícios, que aliás em inglês é conhecido por blueprint, por ser exatamente azul. E a cianotipia, esse era o processo usado para a reprodução. Tanto o desenho em papel vegetal, o original, servia de negativo, de alguma forma, e portanto as peças depois eram reproduzidas a partir disso por um processo que é muito fácil, bastante fácil de utilizar. E portanto não é um processo, quando digo de impressão, no sentido de ser aplicado de haver um toque entre o que é tinta, ou seja, sobre o papel. Não. O papel já está preparado e é um processo que é um processo de luz, sensibilização de luz, um processo químico que vai interferir no material e depois revelado sai o resultado que temos. Tenho duas ideias para tratar aqui, realmente, é o tal livro, um livro infantil feito por esse processo, e a preparação de algumas imagens que poderão dar uma exposição em que querem envolver os outros utilizadores da fábrica da criatividade, e a ideia é fotografá-los ou os seus produtos ou eles em ação, no caso de serem atividades performativas, ou os produtos que eles produzem, e criar umas imagens sobrepostas com a preparação do próprio produto ou da própria atividade. Uma questão mais gráfica, tentar fazer aqui algum tratamento digital que depois dará um negativo que depois é transferido para a cianotipia. Há aqui um outro ponto importante que eventualmente talvez arrematar, não é? Servindo ao fim e ao cabo nova proposta para comentares. Falámos aqui das várias vertentes do conteúdo, dos públicos, da massa que vai ser assimilada, absorvida e interpretada, mas também temos que falar da fruição, não é? O que faz ao fim e ao cabo todo o caráter diferenciador, que permite que as pessoas se envolvam com mais facilidade. E depois da questão da educação, que também ficou patente naquela mostra das texturas escolhidas pelas crianças, e que de algum modo eram mostradas e partilhadas entre si, também para permitir que fossem mais facilmente conhecidas entre si. Falamos de, por vezes, a descoberta e a fruição não estão necessariamente relacionadas com o que é topo de gama, o que é a última tecnologia, o que é a última novidade, mas às vezes o simples processo de descoberta, mesmo de coisas que já estão para trás no tempo, é aquilo que importa verdadeiramente. Isto pegando na vertente pedagógica, até porque tu, Jorge, também já foste formador, já tiveste os teus alunos, já te confrontaste precisamente com as questões com que qualquer pedagogo, independentemente do público, tenha diante de si qual é o intervalo geracional desse público, mas o pedagogo que hoje em dia que lida com informação, com sensibilidades, com questões que estão em todo lado, não é? O professor já não é o detentor de uma verdade absoluta e único detentor do conhecimento, mas creio que não cometo nenhuma inconfidência em dizer o que se segue. Não há que ter vergonha às vezes do que não se conhece, daquilo que não se sabe e daquilo que ainda não se domina. E esta questão da cianotipia é um excelente exemplo nesse sentido, não é? Sim, claro, quer dizer, aliás, essa vergonha, acho que a parte interessante é a curiosidade. Agora temos que ser curiosos. O não saber, não há problema nenhum em não saber as coisas. Agora, se nos paramos com algo que não conhecemos e que nos motiva um mínimo de curiosidade, acho que é importante depois pesquisarmos e encontrarmos ou quem nos ajuda a perceber o tema, ou pesquisarmos nós. E por acaso, eram um dos cuidados que sempre tentei, não sei se sempre o consegui, mas que tentava com os meus alunos, era tentar torná-los, era fazê-los curiosos e além disso, também dentro do possível, suficientemente autónomos para que não ficassem presos apenas ao que eu poderia dizer numa sala de aulas ou outros colegas, e que tivessem também um certo espírito crítico e que fossem pesquisar outras fontes
e que pudessem por eles chegar a algumas conclusões. Sobre estes temas de uso manual e mais analógico e antigos, sim, são temas absolutamente fantásticos de trabalhar não só, mas também com alunos, porque por norma ficam fascinados há um efeito surpresa, há uma surpresa que era do processo a acontecer, do ficarem a pensar como é que isto era feito antes, como é que funcionava antes de existirem as câmaras fotográficas, quer dizer, todos esses processos são normalmente muito cativantes para as idades mais novas. É certo que às vezes custa tirá-los dos gadgets, mas a partir do momento em que conseguimos ter um bocadinho a atenção deles, estas atividades vão ser muito, muito interessantes. E para fruir do processo não é necessário conhecer previamente, não é? O processo da descoberta em si. O processo de descoberta é o gozo. É o grande gozo do processo. Nós, naturalmente, que no território que habitamos, e se calhar para rematarmos também propondo aqui uma espécie de... Visto que hoje, independentemente das áreas, dos gostos das pessoas e daquilo que queiram explorar, hoje existe muita informação, muito material que pode ser explorado, mas aqui o fator diferenciador é claramente a interação e envolvimento. Naturalmente, e aí seria interessante ouvir a tua opinião ou as tuas sugestões nesta matéria, alguém que, independentemente da sua idade, independentemente dos seus interesses, independentemente dos seus gostos, tenha 8 ou tenha 80 anos, pode envolver-se, pode trabalhar as suas sensibilidades, pode gerar trabalhos, conteúdos, processos novos com a sua própria comunidade, estejamos ou não a falar de Castelo Branco, da região, de outro ponto do país, onde quer que estejamos, mas isto apenas, se calhar, deixando aqui uma porta aberta, se é que se pode dizer assim, seja aqui a nível local, ou a nível regional ou nacional, existem muitas formas de coisas que estão a ser feitas no terreno, agora se calhar não menos por causa da pandemia, mas com certeza iremos ultrapassar isso em breve, voltar a uma certa normalidade, mas não só dos encontros dos Instagrams, à fotografia de natureza, aos passeios ou às caminhadas, há muita forma na nossa comunidade local ou regional, Jorge, das pessoas, independentemente da idade, se envolverem neste processo e criarem umas com as outras. Sim, absolutamente. Quer dizer, o que não faltam são formas, são oportunidades e formas das pessoas estarem atentas, algo que gostem e que queiram partilhar com outros, alguma atividade que eventualmente se lembrem que em termos familiares alguém fazia e que recuperam, que se calhar não faziam desde crianças, mas que podem fazer, sejam coisas manuais ou não tem que ser necessariamente artísticas. Sim, o que não falta é a forma das pessoas se envolverem. Aliás, acho que essa é uma das formas mais interessantes de participação cívica, mais do que se calhar nem toda, porque aliás a maior parte das pessoas e cada vez mais sentem a questão da política, não me quero envolver politicamente, ou dizer, está bem, mas civicamente acho que podemos todos envolver-nos, e o civicamente não tem que ser com questões, pode ser simplesmente fazendo o que gostamos e mostrando aos outros o que gostamos de fazer e ensinando outros a fazer. E mantendo seja coisas de tradição ou inovadoras, pode ser uma coisa que eu criei, um processo novo, e partilhá-lo com outros. Acho sim que é fundamental podermos fazê-lo e envolver outras pessoas nisso. Sim. Portanto, em jeito de resumo, seja chão, seja céu, seja terra, seja ferro, seja madeira, seja outro material qualquer, o que importa é que cada um descubra o seu próprio caminho com ou sem os outros, não é? E que de alguma forma vá dando lastro esse prazer essencial da descoberta, que é ao fim e ao cabo um dos grandes motores do processo criativo e do processo artístico. Jorge, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, o teu testemunho, os teus elementos que trouxeste, para nos ajudar não só, por um lado, a recordar, mas por outro, a conhecer melhor o projeto do Chão de Ferro. Oxalá ele continue, ainda que por outros moldes, com outras pessoas, quem sabe, com outros contributos. Recordar apenas aqui que este ciclo de conversas irá continuar, portanto, também nos próximos meses. Foi a terceira edição do Terças de Arte, Educação e Cultura, mais uma vez realçando que se trata de encontrar aqui pontos de convergência, mais que divergência, que nos ajudem a vivenciarmos melhor o território, a vivermos e a encontrarmos pontos de comum à comunidade. A rematar o último ponto, iremos disponibilizar esta gravação e alguns elementos que sirvam de pista ou de elemento para as vossas pesquisas. Aqui não se trata de evangelizar nem de ensinar ninguém, mas trata-se apenas de partilhar pontos que possam servir de exemplo
e de servir de rampa para outras coisas que as pessoas queiram fazer. Jorge, mais uma vez, muito obrigado a quem esteve a assistir e obrigado também àqueles que venham a assistir futuramente, visto que hoje o mundo digital permite-nos estas utopias no meio de um universo tão distópico e encontrarmos, não necessariamente em tempo real, mas um pouco mais à frente no tempo. Oxalá esse chão de ferro permaneça, ainda que noutros moldes que não necessariamente materiais. Jorge, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos os que estiveram a assistir e voltamos a encontrar-nos no mês que vem em mais uma edição do Terças de Arte, Educação e Cultura, lembrando mais uma vez que se trata do ciclo de conferências organizado pelo CIPECO, Centro de Investigação em Património, Educação e Cultura, uma unidade de investigação e desenvolvimento do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Boa tarde a todos, obrigado e até uma próxima.